Durante a maior parte de um século, o dólar dos Estados Unidos tem sido a moeda de reserva dominante no mundo. No entanto, as políticas protecionistas de Donald Trump, sua perturbação da ordem econômica global e o crescente endividamento dos Estados Unidos agora ameaçam enfraquecer a posição do dólar como moeda de reserva. E isso pode, na verdade, já estar acontecendo. O valor do dólar, quando comparado a um conjunto de outras moedas, vem caindo nos últimos meses. Na sexta-feira passada, o euro atingiu sua maior cotação em 3 anos frente ao dólar, apesar de uma economia europeia relativamente frágil e das tarifas de Trump, que, em teoria, deveriam fortalecer o dólar. Como resultado, alguns formuladores de políticas europeus agora argumentam que um euro estável poderia atrair investidores em busca de alternativas ao dólar e até mesmo substituí-lo como a moeda de reserva global. Neste vídeo, vamos explorar por que o dólar dos Estados Unidos está perdendo sua posição de reserva e por que algumas pessoas acreditam que o euro tem o potencial de tomar seu lugar. Para começar, é preciso entender o papel central que o dólar dos Estados Unidos desempenha como a chamada moeda de reserva mundial, uma moeda que bancos centrais e outras grandes instituições financeiras preferem manter em suas reservas de câmbio estrangeiro, por ser considerada segura, com valor estável e confiável para adquirir outros bens. A posição de reserva do dólar tem suas origens no Acordo de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos decidiram que o dólar seria o pilar de uma nova ordem monetária internacional. O dólar tornou-se a única moeda conversível diretamente em ouro, com todas as outras moedas principais atreladas ao dólar em taxas de câmbio fixas. Embora os Estados Unidos tenham abandonado o padrão ouro no início dos anos 70, o dólar continuou sendo a moeda de reserva predominante, representando mais da metade de todas as reservas. Desde sua criação em 1999, o euro detém a segunda maior participação nas reservas internacionais. Até cerca de 2008, parecia estar ganhando terreno sobre o dólar, aumentando sua fatia de 23,6% em 2002 para um pico de 27,6% em 2009. Contudo, a crise da zona do euro na década de 2010, aliada ao fato de que os Estados Unidos começaram a crescer mais rápido que a União Europeia nesse período, minou a confiança na Europa, e a participação do euro nas reservas globais caiu para 19% até o final de 2015. Hoje, o dólar ainda responde por 90% das transações globais, e sua participação nas reservas permanece em cerca de 60%. Nos últimos meses, tem havido uma preocupação mais substancial de que as políticas de Trump possam realmente desgastar a posição do dólar como moeda de reserva. Em resumo, as políticas econômicas não convencionais e imprevisíveis de Trump abalaram a reputação do dólar como um ativo seguro. Isso ficou evidente no início desta semana, quando o mercado de ações dos Estados Unidos caiu ao mesmo tempo que o dólar e os títulos do Tesouro. Normalmente, quando o mercado de ações despenca, o dólar e os títulos do Tesouro sobem, porque os investidores saem de ativos mais arriscados, como ações, e migram para ativos supostamente seguros, como o dólar e os títulos do Tesouro. O fato de os três terem caído juntos no início desta semana é uma prova de que os investidores estão simplesmente retirando seu dinheiro dos Estados Unidos completamente, não vendo mais o dólar como um ativo seguro, ou pelo menos não tão seguro quanto antes. As preocupações com a estabilidade do dólar foram agravadas por pelo menos 3 outros fatores. Primeiro, os enormes volumes de dívida que os Estados Unidos estão emitindo, gerando temores de um possível calote ou de que os Estados Unidos inflacionem sua dívida para reduzi-la. Segundo, comentários anteriores de Trump sobre desvalorizar o dólar para ajudar na reindustrialização dos Estados Unidos. E terceiro, sua postura hostil em relação aos aliados de longa data dos Estados Unidos
e seu entusiasmo por sanções, o que deixou alguns investidores preocupados com a possibilidade de Trump confiscar ativos denominados em dólares. Apesar disso, a grande questão para os defensores da desdolarização sempre foi: o que poderia realmente substituir o dólar? Você pode pensar que o yuan seria uma boa alternativa, mas isso não é bem verdade, por pelo menos duas razões. Primeiro, a China ainda mantém controles de capital que limitam a quantidade de dinheiro que pode entrar ou sair do país por meio da influência do Partido Comunista Chinês sobre os grandes bancos da China. E, segundo, o Partido Comunista Chinês desvaloriza ativamente o yuan para manter suas exportações competitivas. Isso praticamente deixa o euro como a principal alternativa. Como mencionamos antes, até a crise da zona do euro, o euro parecia um concorrente real, mas o crescimento fraco e a percepção de que o projeto europeu havia estagnado reduziram o entusiasmo. No entanto, se o crescimento dos Estados Unidos continuar desacelerando e a União Europeia avançar para uma integração mais profunda, o euro pode se tornar a opção menos ruim e, de forma contra-intuitiva, esse processo pode ser auxiliado pela emissão de mais dívida em euros, algo que estamos vendo acontecer tanto na Alemanha, onde o futuro chanceler Friedrich Merz acabou com o freio de dívida para permitir grandes aumentos nos gastos com defesa, quanto no nível da União Europeia, onde a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala em emitir mais dívida conjunta da União Europeia para financiar o rearmamento da Europa. Isso pode parecer contra-intuitivo. Afinal, você poderia esperar que, se os países europeus estivessem emitindo muita dívida, isso seria um sinal de fraqueza econômica, tornando o euro menos atraente como ativo de reserva. Mas uma das principais razões pelas quais o dólar conseguiu manter sua coroa de reserva por tanto tempo é que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, a dívida dos Estados Unidos, são o instrumento de dívida favorito do mundo. Você poderia até chamar os títulos do Tesouro de título de reserva global. De forma um pouco contra-intuitiva, o fato de o governo dos Estados Unidos tomar tanto dinheiro emprestado, emitindo muitos títulos do Tesouro, é talvez a principal razão pela qual eles são o título de reserva mundial. E ter tantos títulos do Tesouro circulando os torna atraentes por duas razões. Primeiro, eles pagam uma taxa de juros significativa e, segundo, são extremamente líquidos, ou seja, você sempre consegue encontrar um comprador para os títulos do Tesouro se quiser convertê-los de volta em dólares. Isso cria um ciclo de reforço mútuo. Os dólares se tornam mais atraentes para manter porque podem ser usados para comprar títulos do Tesouro. E os títulos do Tesouro se tornam mais atraentes porque você sabe que sempre podem ser vendidos por dólares, com ambos fortalecendo o status de reserva um do outro. Essa é uma das razões pelas quais os títulos alemães, por exemplo, ou mesmo os títulos da União Europeia, nunca conseguiram realmente substituir os títulos do Tesouro. Simplesmente, não há muitos deles circulando, o que significa que o mercado para eles não é particularmente líquido. No entanto, na semana passada, os investidores correram para os títulos alemães, quando as tarifas de Trump desencadearam vendas de títulos do Tesouro. E se a confiança no dólar diminuir ao mesmo tempo que a Alemanha e a União Europeia, talvez as duas entidades mais confiáveis da Europa, começarem a emitir muitos novos títulos, o euro e os títulos denominados em euros poderiam começar a corroer o domínio do complexo dólar-títulos do Tesouro. Em resumo, embora seja improvável que o euro substitua completamente o dólar em um futuro próximo, ele poderia plausivelmente ocupar uma fatia maior das reservas à medida que o mundo busca, pelo menos parcialmente, diversificar-se do dólar.